Minha gente, um fantasma que ronda muitos relacionamentos. Inspiração para grandes sucessos na dramaturgia e na música, mas que na vida real deixa marcas. É a traição. As mensagens escondidas, os encontros disfarçados, são sinais do início de uma fé. Muitas vezes o motivo apontado para que a traição aconteça é a curiosidade. Adrenalina, o suposto desafio. Será? Para tratar do assunto, a gente vai conversar a partir de agora com videochamada e a psicóloga Letícia Perfeito, que vai nos ajudar a entender aí esse processo tão difícil e tão sofrido como traição. Boa tarde. Primeiro de tudo, quais são os pontos mais relevantes em que a gente pode colocar numa espécie de balança imaginária para entender que a pessoa está ali num relacionamento, às vezes até se sentindo bem, mas faz de tudo para trair? E aí? Oi, Jaqueline, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Me conta aí o que é que a gente já pode observar na pessoa que já venha como um sinal assim de fraqueza, a gente pode dizer, né? Acho que quando a gente entra nesse assunto da traição, é muito importante dizer como que são vários fatores, né, que acabam compondo essa ação. Se a gente pensa que em qualquer relacionamento tem um contrato, a traição seria a quebra unilateral desse contrato, ou seja, quando você faz alguma coisa que quebra a expectativa do que foi acordado entre você e outra pessoa, isso sendo no campo afetivo, no campo romântico, né, amoroso. Sim, e aí para a gente entender melhor, né, esses pontos mais comuns apontados como motivo de traição, eles acabam sempre sendo os mesmos, né? Só muda de endereço. Acho que não, a traição acontece, tem alguns sinais silenciosos que vão acontecendo antes disso que a gente costuma só perceber depois. E principalmente a falta de comunicação. Fizeram uma pesquisa com brasileiros e de casais, aproximadamente 49% dos casais falaram que sentem falta do diálogo na relação, que não tem diálogo. E a partir do momento que não tem diálogo, a gente começa a criar muitas expectativas. Então, é como se desse aquela sensação de que o relacionamento ficou parado, dá aquela sensação como se tivesse uma coisa estagnada, uma coisa que estivesse causando estresse, a gente fica projetando uma coisa no outro, a comunicação fica violenta. São vários sinaizinhos que você vai acompanhando, mas principalmente relacionados com a falta de comunicação, que fazem com que a traição ocorra, né, no decorrer do tempo. Sim, e como é que a gente pode entender esse processo, né? E claro que é essencial não relativizar, porque uma traição muitas vezes pode ser causada por diversos motivos, mas assim, tem algo que explica uma traição, uma pessoa que trai uma vez, ela sempre vai trair ou não necessariamente? Acho que dentro daí realmente é importante não relativizar, não existe muito bem uma regra. A partir do momento que aconteceu a traição, é importante entrar para entender por que será que essa traição aconteceu. Foi uma falta de cuidado, foi uma falta de interesse, foi a falta da comunicação, né? Às vezes alguma dificuldade com a intimidade. Pensa que em todo relacionamento tem o eu, tem o você e tem o nós. Precisa entender de onde que está vindo, né, o caminho que se construiu até chegar na traição. Acho que aí a gente entra nessa questão, né? Se você não olha para as coisas que não estão funcionando para essa traição ter acontecido, a chance dessa traição acontecer de novo é grande, porque você não vai estar resolvendo, né? Você não vai estar indo no sintoma, você não vai estar indo na causa, só vai estar num ciclo. Agora, se a traição acontece, se as pessoas param para conversar sobre isso, param para entender, a chance de, na verdade, você poder reconstruir e ressignificar tudo o que aconteceu é grande. Por isso que não tem muito regra, é muito mais sobre como que você vai reagir diante disso. Sim. Ó, nós temos aqui a participação já do nosso público. O WhatsApp é o 999359918, 999359918. E aqui veio o recadinho já da Jeane, do Santa Maria. Jaqueline, sobre o perdão. Deus fala que é pra gente perdoar o próximo, mas nós não somos obrigados a conviver com as pessoas que nos traiu, é isso? É aquela
frase famosa, né? Tem uma diferença entre o perdoar e o esquecer. A grande questão é, você pode perdoar a pessoa no sentido de compreender que ela fez o que fez, que ela fez isso não necessariamente por maldade, mas ao mesmo tempo tá também na sua decisão ver o que você vai fazer em relação a isso. Como é que estão os seus limites nessa situação? Será que você vai conseguir se dar um espaço para perdoar e seguir em frente com a pessoa? Ou será que é uma coisa que você vai precisar de um tempo de você para conseguir perdoar? Né? Sim. Então, é um caso pessoal. E olha só, Letícia, nós temos também aqui o Thieres participando e está pedindo um conselho, né? Boa tarde, Jaqueline, meu nome é Thieres. Eu queria um conselho. O que fazer para confiar em uma pessoa depois de uma traição? Parece complicado isso, né? Quando a gente pensa na confiança, eu sempre gosto de falar que o confiar é uma escolha. A incerteza a gente sempre vai ter, até por isso que a gente fala que o certo é ter cuidado ao invés de controle em relação à pessoa. Mas isso tem que ser uma decisão que você vai tomar de dentro para fora e você precisa observar o que precisa mudar nesse relacionamento depois que a traição aconteceu. Por que ela aconteceu em primeira instância e o que você e a pessoa vão fazer juntos para melhorar isso e, consequentemente, sua confiança se fortalecer um pouquinho mais. Ficar mais fácil para você escolher confiar, mesmo com as demais incertezas. Sim. E aqui também tem o Marcones, ele é de Maruim, tem 18 anos e fala: pode-se dizer que uma traição se trata de uma ausência de confiança e ter uma pendência de emoções? Depende muito do caso, né? Mas quando eu falo essa pendência, né, normalmente está atrelada com as faltas. A traição, ela diz muito sobre faltas no geral, né? Então, essa falta de cuidado, falta de interesse, falta de comunicação. Se você tem certas pendências que vão se acumulando, se você não comunica, se você não deixa claro para o outro qual que é a sua expectativa, o que você está esperando, situações que o outro te chateou, o outro não vai conseguir ler a sua mente. Então, normalmente, para a gente evitar a traição, evitar chegar ao ponto da traição, a comunicação acaba sendo essencial. Esse pré, né? Esse cuidado pré, isso tudo. Sim, olha só, aqui tem uma pergunta também do Marcos Rocha, dizendo assim: o que poderia trazer mais desconforto? É o seu parceiro ou parceira traindo você com diversas pessoas apenas uma vez ou com uma pessoa por um longo período? Chique. Pesado, viu? Acho que das duas formas, né, Letícia? Tem uma situação que parece muito satisfatória, né? Acho que quando a gente pensa na traição, nessa quebra de contrato, se são várias pessoas, se é uma pessoa só, imagino que por ser uma ruptura por si só, deve causar um impacto de dor, que vai ser sentido, né, em cada situação, cada pessoa de uma forma, mas imagino que em ambas as situações vai gerar um impacto, né? Vai gerar uma ruptura. E ó, aqui tem também a participação da Kátia, ela diz assim: tô me relacionando com a pessoa há pouco tempo, mas ele já demonstra traição. Devo ir além porque gosto dele ou devo perdoar? Tem mudanças? Para você conseguir seguir em frente depois de uma traição, envolve um esforço mútuo. Ou seja, tem essa questão do confiar que eu falei, do confiar ser uma escolha, mas é importante até para você, para sua autoestima, você ter certeza de que está tendo uma mudança. Se essa traição aconteceu, por que ela aconteceu? De onde que isso veio? Será que tem algum pontinho do relacionamento que pode ser melhorado? O que será que a pessoa que traiu pode fazer ou tem para te dizer em relação a isso? Né? Não é como se a pessoa precisasse compensar o que ela fez, porque é um momento também que esse cuidado vai acabar virando um controle da sua parte. Mas é importante vocês dois sentarem e conversarem. O que pode ser feito agora que isso aconteceu? Aceitar que aconteceu, falar abertamente sobre isso, para ver quais que vão ser as mudanças, para evitar que ocorra de novo e ficar mais fácil para você confiar também. Sim, aqui tem... Gente, nós estamos recebendo muitas mensagens, vocês não têm noção aqui, ó. Tem aqui a participação do Igor Daniel, ele é do bairro América e fala assim: é porque as lembranças, elas ficam voltando aos nossos pensamentos, mesmo depois de termos perdoado, porque ainda tem aquela marca, aquela, né, cicatriz, ela não acabou não fechando, né? Ainda tá um momento difícil e ainda tá uma ferida aberta, né? Para cicatrizar, vai com o tempo, com a nossa, né, confiança. É bem complicado isso, né? Realmente as lembranças, elas fazem momentos difíceis e mesmo diante de uma nova situação. Com certeza, achei esse ponto que trouxeram muitíssimo relevante. E é exatamente isso, né? Para toda situação de ruptura, é importante a gente considerar o tempo e o espaço.
O espaço no sentido de você conversar com a pessoa e ver o que pode ser feito, e o tempo para o tempo passar, né? Porque cada um tem o seu tempo de cura, cada um vai ter o seu tempo de ressignificar tudo isso. Por exemplo, uma pessoa que já tem um histórico de insegurança, já tem um histórico de mais ansiedade. Se a pessoa é traída, ela vai ter um pensamento mais acelerado de achar que isso vai acontecer a qualquer momento, né? E também é importante trabalhar isso de dentro para fora. Por que essa traição mexeu tanto comigo? Como é que eu posso fazer para desapegar um pouco dessas memórias que estão vindo, às vezes, até um pouquinho intensificadas, um pouquinho distorcidas, para eu conseguir seguir em frente, se é uma coisa que eu quero fazer, né? Sim, e até onde vai, né, e onde vale também a gente descobrir uma traição. Aqui tem a Jéssica está perguntando aqui, né, sobre até onde ir para descobrir essa traição. Meu esposo me trai via Zap e eu clonei o celular dele. E aí? Uhum. Aí a gente já está entrando em várias situações acontecendo, né? Inclusive, fizeram uma pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, só 20% das traições acontecem de maneira sexual, ou seja, tem muita traição que acontece no verbal, no flat, principalmente no virtual, né? E você chegar num ponto de invadir essa rede também demonstra uma certa falta de comunicação. Falta de comunicação da parte dele, que está quebrando esse contrato, que está gerando essa traição, e falta de comunicação da sua parte de chegar e perguntar, de conseguir ter essa conversa. Então, acho que vale a pena, né, nesse caso de parceria, rever essa questão da comunicação. O quanto que a gente está sentando para falar diretamente sobre isso? Porque se a gente não fala sobre a coisa, como é que a gente resolve? Inclusive, ela até mandou aqui um complemento da conversa. Eu vejo todas as conversas dele com outras mulheres. Fico olhando para ele e pergunto, amor, você me trai? Aí ele falou, você tá louca, jamais faria isso com você. Só que para mim isso também é traição. Aí já começa a colocar como se a outra pessoa estivesse traindo, e aí já gera aquela situação de vítima ser culpado, culpado vítima, e aí fica uma relação muito confusa, né? Uhum. Aí entra, na verdade, até um contrato, né? Que é aquilo, todo relacionamento tem um contrato, todo contrato tem cláusulas, né? Então, o que é uma traição para mim? E nesse caso, quando a gente está no relacionamento, a gente precisa aprender a compreender e entender o outro. Mesmo que você tenha muitas afinidades, a pessoa seja super parecida com você, no relacionamento tem o eu, tem o você e tem o nós. E é um erro a gente deduzir que o nós sempre vai pensar igual, porque o eu e você às vezes pensam diferente. E é importante a gente saber escutar e compreender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Então, se para você a traição vai além dessa parte sexual, se para você a traição é essa troca de mensagem, vale a pena sentar e tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? Para ver o que pode ser feito de ambas as partes para que você não invada essa privacidade, mas que também, ao mesmo tempo, você se sinta confortável para construir uma confiança. Sim. E aí vem o Franklin e pergunta assim, vivi relacionamento onde mais de 6 anos eu vivi desprezo por parte da minha parceira. Por 4 anos foi fiel e exemplar. O desprezo foi a razão dessa traição que cometi no casamento. Mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco, porque nós vamos dar uma pausa para o intervalo. A gente continua ainda com o WhatsApp 99993. Estamos de volta com você em dia. Falei que era rapidinho? Pois é, a gente volta e compartilhando essa tarde com vocês. Mas, ó, tô falando sério, você vê como esse tema mexe muito com a gente, né? Quem foi traído sente bastante. A confiança é algo assim como um diamante que a gente tem que ter e admirar, porque infelizmente a gente se depara com muitas situações de traição e justificativas que muitas vezes não cabem, ao meu ver, tá bom? Então, assim, você que foi traído, presta atenção, que nós estamos aqui com um especialista, a Letícia Perfeito, ela é psicóloga e fala sobre esse assunto aí na rede social com muita tranquilidade e ajuda muitas pessoas. Então, nós estamos aqui, a pergunta que eu fiz antes do intervalo foi a do Franklin, que diz, vivi um relacionamento onde mais de 6 anos eu vivi desprezo por parte da minha parceira, por 4 anos fui fiel e exemplar. O desprezo foi a razão dessa traição que cometi no casamento. Justifica? Acho que aí entra um pouquinho naquela questão que eu comentei, a falta, né? Todo relacionamento exige uma manutenção.
Você exige essa parte de você ter essa manutenção, ter o cuidado, é como se fosse uma plantinha. Se você para de regar a planta, de onde que vai vir o afeto? Né? A gente precisa quebrar um pouquinho com essa coisa de que o amor, a paixão é uma coisa unicamente espontânea, porque não, na verdade é uma coisa que você cultiva com pequenas ações, pequenos atos todos os dias. E se você não cuida disso, no médio ou longo prazo, a relação se desgasta ao ponto de chegar na traição. A traição ela é muito mais um resultado de vários sintomas do que um ato aleatório. Né? Então, quando o Franklin comenta, né, sobre essa jornada, claro que foi uma traição no sentido de foi uma quebra de contrato unilateral, mas pelo que ele está falando, foi uma quebra de contrato que aconteceu porque faltou manutenção, faltou interesse, faltou cuidado, faltou carinho, né? E aí vai também a questão da boa comunicação, né, Letícia? É importante ter essa comunicação, você ser aberto com aquela pessoa e falar, né, do que você está sentindo. Aqui ele ainda diz o seguinte, ó, o pior de tudo, 10 meses de separados e eu ainda não consegui superar. É normal sentir essa dor da separação? Sim, já tem várias pesquisas que se falam a dor do coração partido, né? É uma dor psicológica tão forte que chega a realmente dar sintomas físicos. Então, quando você passa por uma decepção, uma ruptura muito grande ou até um término de relacionamento, o tempo é a última coisa que a gente precisa fazer, né? De prestar atenção, de comparar, não tem certo nem errado. É o tempo que você precisa, desde que você esteja trabalhando isso tudo para conseguir seguir em frente. Porque é uma coisa dolorida mesmo, né? Fisicamente falando, psicologicamente falando. Sim. Agora a Edilma mandou mensagem dizendo assim, eu já fui traída 2 vezes, agora não. Não consigo confiar em ninguém. Isso é normal? Uhum. É natural, mas ao mesmo tempo não deve ser naturalizado. O que eu quero dizer com isso? Por ela ter passado por essa experiência negativa mais de uma vez, é natural que ela tenha esse medo de passar por isso de novo e, consequentemente, se feche, queira se defender. Mas não deve ser naturalizado, porque aconteceram 2 vezes, mas não quer dizer que vai acontecer para sempre, não quer dizer que vai acontecer em todas as vezes. Então, tá tudo bem trabalhar aquilo que eu falei, que a confiança é uma escolha. Então, para você chegar nessa escolha, você precisa se deixar desapegar dessas coisas que aconteceram, se auto-perdoar, trabalhar a autoestima, trabalhar a segurança, para você conseguir ser capaz de confiar numa outra pessoa, sem precisar controlar. Sim, isso é muito importante. Ó, nós também temos aqui um depoimento, né, que diz, então, teve um tempo que eu fiquei muito desconfiada, porque ele ficava muito no WhatsApp, a Grace que mandou, e não me dava atenção, até quando eu mandei uma amiga minha se passar, assim, por alguém, dar em cima dele, e ele não caiu, entendeu? Ele falou que tinha namorada, e eu já fiz isso umas 3 vezes. E ele foi fiel, mas mesmo assim eu ainda ando desconfiada. Passamos 5 meses separados porque era muita desconfiança. Em menos de um mês ele começou a se relacionar com outra pessoa, só que terminou com essa pessoa e voltou para mim porque ele disse que ainda gostava de mim e ele jurou que não estava com ela antes. Situação complicada essa, né? O que eu quero dizer? Tem muitas coisas aí que não estão muito nesse nosso controle, mas o que está no controle é. E parece que faltou uma comunicação aí. A partir do momento que você botou ali, você tentou checar se ele estava traindo ou não e a resposta foi negativa, quer dizer que é outra falta que você está sentindo. Por exemplo, passar tempo demais no celular. Será que você estava querendo, o que você estava querendo comunicar para ele é que você estava sentindo falta de um tempo de qualidade juntos? O que será que ficou ali faltando na comunicação de você para você e de você para ele, que você acabava externalizando como medo da traição? Sim. E não é legal também, né? Fazer com que a amiga se passe por alguém que está dando em cima dele, acaba gerando uma certa desconfiança, envolvendo uma terceira pessoa, e aí pode não ser bacana, né? Aí essa relação afetuosa. Agora, ó, é importante aqui também, a Cris de Itabaiana, ela está falando. Boa tarde, Jaqueline. Como é perdoar uma traição familiar? E aí? Quando a gente fala de traição, a gente envolve tanto relacionamento amoroso quanto afetivo, né? E pode acontecer com qualquer relação. Exatamente. A traição é a quebra do contrato, é a ruptura. E isso é qualquer contrato social, né? Qualquer relação que você tenha, não importa qual. E quando a gente fala de traição familiar, a gente está entrando no âmbito da família, ou seja, é importante entender o que se perdeu aí.
o que não foi comunicado, o que está faltando. Muitas vezes em situações familiares, por ser família, a gente acaba deixando de fazer uma manutenção. Já estou conectado com essa pessoa aqui, já é da minha família, então não preciso me esforçar. E na verdade isso é um mito, pelo contrário, exatamente por ser família, exatamente por você ter essa ligação, é importante sempre garantir que ela esteja acontecendo da melhor maneira possível. Então, nesse caso de traição familiar, é muito importante checar se não foi alguma falta. O que está faltando, quais que são as coisas que antecederam essa ruptura, essa traição. Ó, a gente tem muitos recados aqui, inclusive tem um aqui que diz assim: fui traída e ainda engravidou a amante, voltou para casa, anda sumindo de casa, quero largar de vez, preciso de conselhos, estou me sentindo um lixo. E aí ela cita o nome dela aqui, que eu vou até preservar, né, pela situação. E é isso que eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para ela, mas para todos que estão nessa situação, se sentindo mal, se sentindo, né, como se fosse a culpada da história. Então, assim, é importante saber que o traidor é o traidor. E a pessoa traída é a pessoa traída. Separar muito bem isso. E a culpa não necessariamente vai ser da pessoa traída. Exatamente. Todo relacionamento que eu comentei, tem algumas questões que podem acontecer, mas isso não justifica a traição, né? São situações que acabam dando espaço para isso acontecer, mas quem toma a decisão da traição é o traidor, é a pessoa que escolheu tomar uma decisão, né? É aliviar, ter alguma necessidade unilateral, individual. Então é sempre importante também você se respeitar e se preservar. Que é o que eu falei, no relacionamento tem o eu, tem o você e tem o nós. A traição causa uma ruptura no nós, mas e o seu eu? O seu eu, nesse momento, é o que está mais precisando de atenção, é o que está mais precisando de carinho, de cuidado. Então, por exemplo, essas situações, essas sensações que tem na rua agora, é o quê? Insegurança, baixa autoestima. É importante também olhar para você, focar para você e se perguntar o que eu estou precisando agora para depois pensar nesse nós. Porque esse nós está rompido. Para conseguir construir esse nós de novo, ressignificar, seguir em frente, precisa do eu e do você. O você não está muito no seu controle, mas o eu tá. O que será que esse seu eu está precisando para se fortalecer, para depois pensar nesse nós? Sem dúvida, ó. E para quem não conhece a Letícia, né, ela tem no Instagram, através do Oficina de Insights aí, diversos temas. Nós já convidamos para falar sobre ciúmes e as pessoas começaram a mandar muito assunto sobre a traição, pedindo para a gente falar desse tema. A gente fez o convite, ela aceitou, e aí vocês estão conferindo dicas que ela acaba colocando, falando sobre pesquisas, os tipos de traição. E é bacana quem puder também acessar a Oficina de Insights. A nossa querida Letícia, ela é lá de São Paulo. Como é que tá o tempo por aí, hein, Letícia? Por incrível que pareça, tá parecendo verão, tá quentíssimo. Olha aí que bacana. Eu quero te agradecer mais uma vez, tá, pela participação aqui no nosso programa. Vocês de casa que estão mandando mensagens, muito obrigada. Infelizmente, a gente não tem condições de atender todos os recados, pedidos, esclarecer todas as dúvidas, mas nós estamos aí, a gente sempre está abordando temas que são relevantes para toda a sociedade. Letícia, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Está sendo um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando esse conhecimento, né? Obrigada pelo espaço e estou à disposição. Amor é sempre um tópico muito importante para se falar hoje em dia, né? E como fazer essa manutenção. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada. E você de casa, está aí acompanhando, gostou do nosso bate-papo? Pode mandar mensagem, ó, nada. Agora já sabe, você entendeu tudo sobre traição, né? Não trai a pessoa amada.